Confirmando 7h48, está no ar no nosso programa. Panorama 95 apresenta Check-up no rádio. Check-up no rádio com o médico geriatra Belísio Neto do Belísio. Seja bem-vindo aqui ao nosso Panorama 95. Bom dia. Bom dia, Marcos. Bom dia, Geraldo. Bom dia a todos os nossos ouvintes, internautas. Uma satisfação, uma alegria, mais uma vez, participar aqui do quadro Check-up no rádio. Doutor Belísio, o senhor sempre pede para os pacientes levarem a sacolinha com todos os remédios que estão tomando. Por que isso é tão importante? Marcos, a gente na geriatria, a gente lidar com pacientes usando muitos medicamentos, né? Tem um conceito que a gente usa chamado polifarmácia. É o número de 5 ou mais medicamentos. E esses pacientes que fazem uso de polifarmácia, eles têm um risco maior de internar, de cair, de várias consequências. E essa sacolinha que eu peço para trazer é exatamente para a gente checar dentro daquela sacola de remédio. Pode estar a causa da fraqueza, pode estar a causa da perda de apetite, da queda, da perda de sono, do descontrole da pressão. Então a gente pede sempre para os pacientes trazerem a sacola por um motivo, porque faz parte da consulta checar se os pacientes estão tomando os medicamentos da forma correta, se eles não estão tomando. Por exemplo, outro dia eu tinha atendi um paciente, essa semana. Eu contei, ele estava tomando 17 comprimidos, 17 tipos de medicamentos. A gente foi lá, fez o teste da sacola, botamos assim em cima da mesa. Como é que você está tomando esse e aquele? A gente identificou que ele tinha comprado medicamento com o nome genérico e o nome e outro nome, dois laboratórios diferentes. Então ele estava tomando 2 remédios para a mesma coisa. Tinha remédio que já era para ele ter parado há 3 meses e ele ainda estava tomando. Tinha um medicamento que era para ele estar tomando e ele não estava tomando. Tinham 3 medicamentos fazendo o mesmo efeito. Ele estava tomando 3 medicamentos para a mesma coisa. Então, esse teste da sacola, para idoso que usa muito medicamento, não é que usar muito medicamento é sempre errado, não. A não adesão ao tratamento que o paciente deve tomar é tão errado quanto usar remédio que não precisa. Então, o teste da sacola ele serve para que a gente possa primeiramente fazer ali uma triagem, ver se está tomando de maneira adequada, se não tem duplicidade terapêutica, se aqueles remédios não têm interação, se ele está fazendo uso da automedicação, tomando algum remédio que pode se misturar com o que ele está tomando e trazer um prejuízo para ele. Então a sacolinha que eu peço para trazer é para tirar uma parte do tempo da consulta. Isso faz parte da consulta, do mesmo jeito que faz parte da gente fazer a ausculta cardíaca, a gente examinar os pés ou qualquer outra coisa, faz parte também da consulta a gente checar o uso dos medicamentos, porque o idoso é a parcela da população que mais toma medicamento, e o uso de muitos medicamentos podem trazer efeitos adversos. E por outro lado, a não adesão ao tratamento proposto também pode trazer prejuízo. A gente fica nesse dilema. Ele está tomando muito sem precisão e os que era para estar tomando não está tomando. Então existe esse dilema, assim vamos dizer. Na maioria das vezes a receita do geriatra às vezes tem muitos medicamentos, porque a gente costuma colocar os medicamentos de outros especialistas ali para que o paciente facilite aquela adesão ao tratamento, ele visualizar melhor numa receita só. Aí às vezes a receita sai com muitos medicamentos, outra pessoa pega, vixe Maria, esse geriatra passou muito remédio, ele fala no rádio que não é para tomar muito remédio, a receita dele está aqui com vários remédios. Tem alguns motivos para isso. Primeiro porque eles vêm para a consulta, principalmente paciente que está começando o acompanhamento geriátrico, sem diagnóstico e sem tratamento de muitas doenças. Por exemplo, ele vem sem o diagnóstico de osteoporose, a gente faz o diagnóstico, a gente trata, ele vem para consulta sem o bom controle da pressão, da diabetes, a gente ajusta os medicamentos, vem sem um diagnóstico de uma demência, a gente acrescenta o remédio da demência. E com o tempo esse paciente vai criando vínculo, vai na evolução do acompanhamento ao longo dos meses, anos, a gente vai começando a enxugar a prescrição dele. Não adianta também na primeira consulta você sair tirando tudo. O paciente não
não tem ainda aquele vínculo e você não conseguir. A adesão também faz parte essa estratégia. Então, o número de medicamentos, às vezes, na receita é grande, mas porque o paciente tem muitas comorbidades, eu coloco ali medicamentos de outras especialidades que o paciente está tomando e aumenta, às vezes, o número de medicamentos que ele está tomando quando ele não tem diagnósticos ainda de doenças que ele está sofrendo e ele não está fazendo o tratamento adequado daquelas doenças. Então, de maneira geral, é o teste da sacola, classicamente a gente chama isso, é uma das primeiras fases da consulta, a gente checar, verificar os medicamentos que aquele indivíduo está tomando, para a gente sempre, toda consulta a gente está tentando tirar medicamento. O meu grande inspirador na geriatria foi o professor lá do Rio Grande do Sul, que era o chefe da geriatria lá da PUC, Dr. Yuko Moriguchi. Ele sempre dizia, o bom geriatra é aquele que tira remédio, não é aquele que passa mais remédios, não. Eu sou muito tranquilo nesse aspecto, que quando o paciente está todo redondo, assim, tomando os medicamentos para todas as suas doenças, a gente sempre tenta, será que esse medicamento ainda é útil? Será que esse medicamento não pode ser, esses dois não podem ser juntados em um só? A gente não pode fazer alguma coisa que possa diminuir o número de medicamentos? Mas pensando sempre em não deixar o paciente sem fazer o tratamento daquelas doenças que ele necessita de uso crônico. A não adesão é uma iatrogenia por omissão, né? O paciente, a gente quer não fazer com que ele pare o medicamento, a gente pode estar sem assim, o critério. Se o critério não for bem justo, a gente não pode mandar parar remédio, de orientar, suspender medicamento de uma doença crônica que ele seja cometido. Não sei se eu consegui responder bem a pergunta. E assim, e o médico, por exemplo, ele não tem como saber quais os medicamentos que o paciente está tomando, né? Por isso que é importante levar essa sacolinha, né? É exatamente isso. Às vezes eles pensam que a gente checa só o medicamento daquela consulta. Não, como eu falei, a geriatria ela tem esse olhar mais amplo, né? A gente avalia desde todos os medicamentos que está tomando, a gente conversa com as outras especialidades, às vezes o paciente tem 2, 3 especialistas que não se comunicam, a gente consegue juntar tudo isso e conversar com as especialidades. Aquele médico que gerencia assim, esse cuidado, então a gente tem que estar sempre atento ao que ele traz para a gente de uso de medicamentos. O que é que você mais costuma encontrar nas sacolinhas que lhe preocupa, por exemplo? Marcos, automedicação, medicamentos para, por exemplo, anti-inflamatório. Às vezes a sacolinha, além de muitas vezes a sacolinha ter remédios vencidos, as famílias devem estar atentas a isso. Tem que ter, além de ter cuidado com cuidado de medicamentos vencidos, tem que ter cuidado, assim, por exemplo, no condicionamento. Eles às vezes colocam um remédio numa janela, a janela é muito assim, sol entra, aquele medicamento não está bem acondicionado, ou ele separa aquelas cápsulas durante o mês todo e aí não é tão adequado. Alguns medicamentos não podem sair daquele blisterzinho de alumínio. Então o que a gente mais encontra é isso: medicamento vencido, automedicação, remédio para dor, anti-inflamatório que idoso não pode estar tomando, vitaminas, cálcio, medicamentos que estão às vezes além do que aquele paciente precisa, não precisaria estar tomando tanto tempo. O que a gente mais encontra são medicamentos, né, automedicação. Os pacientes estão tomando algum medicamento. Lógico, é bom ele ter aquela sacolinha, não é a sacolinha, mas ele ter aquela bolsinha dos medicamentos quando ele tiver uma dor, quando ele tiver uma diarreia, quando ele tiver alguma coisa, emergência, que a gente chama, né, na bolsinha a nossa farmacinha pessoal, lógico. É sempre estar atento a onde coloca, está bem condicionado esse medicamento, se não está vencido, se aquele medicamento o seu médico ele recomendou para numa situação de emergência você poder utilizar, e não está se utilizando de medicamentos que não são apropriados para idosos. Para você ter ideia, nos Estados Unidos eles têm
um controle maior assim das estatísticas, eles têm em média 30% das internações em idosos tem alguma relação direta ou indireta com o uso, com reações adversas a medicamentos, não é, com o uso inapropriado. A internação ela se deu ou ela foi facilitada por alguma reação adversa a medicamento. A gente tem um princípio na geriatria que a gente também utiliza. Se algum medicamento foi utilizado novo, algum medicamento novo foi utilizado e esse paciente sentiu alguma coisa depois que utilizou esse medicamento, possa ser que esse medicamento não tenha esse efeito adverso, mas se utilizou, não seja comum esse efeito adverso, mas se foi iniciado um medicamento e apareceu algum efeito adverso, a gente coloca a culpa naquele medicamento até que se prove o contrário. Você reavalia o paciente, vê se realmente é daquilo. Às vezes, coincidentemente, naquele período que foi iniciado o medicamento, o paciente adoeceu de outra coisa, fez uma gripe ou sofreu alguma outra alguma afecção aguda, e aí a culpa vai para o medicamento, mas a gente tem que estar atento a isso. Então, o que é que a gente encontra dentro da sacolinha? Basicamente, automedicação, assim, de errado, né? Basicamente, automedicação, medicamento vencido, medicamento que foi suspenso e o paciente ainda está lá na sacola e ainda está utilizando, medicamento que era para ter parado e ele ainda não parou, medicamento que o vizinho orientou, medicamento que na farmácia ele foi comprar seu remédio e disseram a ele que aquilo era bom, essa história de aqui, isso é bom para isso é terrível para os idosos. Não, isso é bom para isso é bom para aquilo. Bom para isso é o quê? Trata a doença ou não trata? Não, é bom, tudo bem, mas mais um comprimido, mais um. Aí é muito comum a gente encontrar polivitamínicos, suplemento de cálcio, vitamina D que está na moda, todo mundo diz que tem que tomar vitamina D indiscriminadamente, em doses às vezes muito excessivas. Às vezes o vizinho recomenda, é uma noite que ele perdeu de sono, o vizinho recomenda ele tomar toma isso aqui para dormir, veja se dá certo. Ontem eu atendi um paciente que a esposa também é minha paciente, e ele estava sentindo dor e sem dormir, né? Então, a esposa dele tem fibromialgia, salvo engano é isso, e ela tomava um remédio. O doutor Belis disse que esse remédio aqui, ele controla, ele trata a dor e ainda dá um sonozinho. Ela tomava à noite. Ele foi tomar o remédio da esposa e aí veio parar ontem no consultório, ficou tonto, quase caindo. Isso acontece muito. Então tem o remédio da vizinha que ela orientou e às vezes são esses os venenos que atrapalham o idoso ter uma qualidade de saúde boa. São esses medicamentos que não foram recomendados por um profissional de saúde. Tem perguntas no ar, bom dia. Bom dia. Eu sou ouvinte, eu gosto de ouvir toda vez que o doutor Belis está aí. Aí eu sou uma pessoa que eu tomo muito remédio. Mas eu tenho medo, às vezes, de quando eu vou para um médico, assim, que eu me faço acompanhamento com um cardiologista, porque às vezes eu imagino, não sei se é verdade, que às vezes existe um remédio que você tomando ele não pode tomar outro, né? Eu fico com medo. É verdade isso? Às vezes acontece, mas vamos parar para pensar. Quando a gente inicia uma medicação, eu digo não eu, mas colega médico, presume-se que a gente avaliou o risco e o benefício, avaliou o risco daquele medicamento, os efeitos adversos para aquele paciente possíveis, o risco de interação medicamentosa, se ele levou a sacolinha de remédio e o médico viu se ele passou aquele medicamento ou aqueles medicamentos, ele já calculou o risco de interação. Então, tem muita gente que tem sai da consulta, quando chega em casa, aí fica, será que isso vai dar certo? Isso é bom a gente ter em mente. Se o médico, o profissional, o especialista passou aquele medicamento, ele avaliou sim o risco daquele medicamento fazer interação com o outro. Se ele passou sabendo que ele já usa esse medicamento, é sinal que você pode tomar com segurança. Isso a gente presume que, por isso que é bom toda consulta levar todos os medicamentos que está tomando, inclusive aqueles que você toma que você acha que não é remédio, é uma garrafada, é uma vitamina, é um remédio para dor que você
acha que não tem problema, é um remédio que avisa. Então é bom levar, porque a gente, quando vai prescrever, a gente leva em conta tudo isso. Tudo isso. Então, se o profissional passou, ele sabe todos os medicamentos que você está tomando, então presume-se que ele pesou esse risco-benefício. A gente jamais vai iniciar um medicamento. A geriatria ela trabalha muito essa questão, não é só a eficácia do remédio, não. A gente pesa também a segurança, muito mais até do que a eficácia. A gente pondera muito, porque o estômago do idoso absorve menos, o rim filtra menos o sangue, o fígado, o metabolismo mais lentamente, os medicamentos. Então ele tem um risco maior de ter efeito adverso. Então a gente pesa quando vai prescrever a segurança, até mesmo antes da eficácia. Né? Quando é um adulto jovem, a gente quer o objetivo do tratamento, porque a gente sabe que o risco de efeito adverso é baixo. Então a gente vai atrás da meta da glicemia, da meta do colesterol, da meta da pressão. Adulto jovem a gente não tem tanta essa preocupação, mas quando é o idoso, principalmente o idoso frágil, o idoso multimórbido, a gente se preocupa muito mais com a segurança de prescrever do que às vezes com a eficácia. A gente não se omite de colocar aquele medicamento para aquele paciente se ele necessitar, pensando na eficácia. Mas se aquele medicamento ele vai dar mais queda no idoso do que prevenir uma insuficiência renal ou prevenir um infarto, a gente tem que pesar um infarto não, que é uma coisa que ela ganha talvez de todas as outras coisas, mas não, eu vou diminuir a velocidade com que esse paciente vai perder a capacidade do rim. Ele tem 90 anos, mas ele vai perder essa capacidade em quantos anos? Se eu colocar esse remédio, ele não vai ter uma infecção urinária de repetição e morrer talvez de uma infecção urinária. Se eu colocar esse remédio, ele não vai cair mais, ele não vai ter incontinência urinária. Então, o benefício daquele remédio, tudo bem, ele é excelente para proteger o rim a médio e longo prazo, mas ele pode ser uma tragédia para a vida daquele paciente, causar queda, fazer infecção, facilitar a incontinência urinária e assim por diante. Então, é nesse sentido que a gente recomenda. Tem mais perguntas no ar para o doutor Belísio Neto. Bom dia, Marcos Dantas. Bom dia, doutor Belísio. Doutor Belísio, eu tenho mais de 70 anos. Aí faz mais ou menos 2 semanas ou 3 semanas que apareceu assim um desequilíbrio no andar. Eu vou andando, aí vejo que a passada não está normal, está desequilibrado. Eu gostaria de saber se você podia me dar assim, alguma dica do que é que está acontecendo, o que é que precisa fazer. Claro, eu moro aqui inclusive. Obrigado, então bom dia e até logo mais. E doutor Belísio? Desequilíbrio, né? A gente tem que entender o que desequilíbrio é um tipo de tontura, né? A tontura tem aquela por vertigem que o mundo roda, né? Tem o desequilíbrio, que é as pernas que não estão, a gente sempre diz, é uma tontura nas pernas, uma dificuldade do paciente se locomover, ele tem o desequilíbrio. Tem a tontura também do tipo pré-síncope, aquela que ele desfalece às vezes quando levanta. Então essa tontura por desequilíbrio é geralmente multifatorial. O que é isso? Geralmente tem mais de uma causa, né? É comum, eu estou falando de medicamentos, alguns medicamentos podem causar desequilíbrio. Se começou algum medicamento recente, tem que pensar em medicamentos. Mas existem várias outras variáveis, assim vamos dizer. Será que ele não está com algum problema nas pernas, alguma circulação, alguma alteração na circulação, uma vasculopatia na veia, na artéria? Será que ele não é um paciente diabético, tem uma perda de sensibilidade e o equilíbrio dele não fica tão como era antes? Então ele tem dificuldade de colocar ali a perna no lugar certo, da forma correta para se manter. Será que ele não está com sarcopenia, tem uma massa muscular nas pernas, tem uma massa muscular menor do que deveria ser, menos força, menos estabilidade na marcha? Será que não é perda de massa muscular? Será que não é uma doença articular, uma artrose, alguma doença que possa estar causando dor e ele tenha esse desequilíbrio? Se for um desequilíbrio nesse sentido, né, a gente pensa mais ou menos nessas causas. O que ele tem que fazer? Primeiro,
observar, será que eu não estou mais magro, estou perdendo força, será que eu não estou tomando nenhum medicamento novo, será que eu estou bem hidratado, será que eu estou fazendo uso das minhas medicações que eu deveria estar tomando? Também tem um outro lado da história. E se é uma coisa que apareceu esses dias, é bom buscar um profissional. O paciente de 70 anos, por mais vigor que ele tenha, por mais saúde que ele tem 70 anos. O osso dele tem 70 anos, o osso dele não tem 20. Então, desequilíbrio pode gerar queda. Desequilíbrio pode incapacitar o indivíduo de... Antes ele era bem independente e agora ele com desequilíbrio ele fica mais limitado. Isso traz consequências tanto físicas, que ele começa a se sentir inútil, começa a não querer fazer mais as mesmas coisas e ele fica isolado, depressivo. Então, é por aí. Pensa, não está tomando um medicamento, está hidratado, qual é o horário que está tendo, como é que é esse desequilíbrio, é nas pernas mesmo, tem dor, será que a massa muscular está em dia, está fazendo alguma atividade física, ele já vem parando, então, desequilíbrio é multifatorial na maioria das vezes, não é só uma causa, como por exemplo, uma tontura, um tipo vertigem, não, isso aqui é por isso, desequilíbrio é multifatorial. Para fechar aqui o nosso quadro, é comum os pacientes tomarem remédios repetidos sem saber? É muito comum, Marcos, é muito comum mesmo, principalmente quando eles vão para a farmácia aí muda o laboratório, é o mesmo remédio, mas muda o laboratório. Aí ainda tem um restinho daquela caixa do outro laboratório, o nome na receita do medicamento é outro, e aí ele toma aquele restinho, compra o que está na receita e fica tomando 2. É muito comum isso, duplicidade terapêutica é extremamente comum. É sempre bom ter alguém que possa, e você imagina, possa ter uma vigilância, um familiar que possa ali dar uma orientada, doutor, ou manda uma mensagem, eu recebo muito, doutor, não tinha esse remédio, eu comprei esse, é a mesma coisa, eu substituo, como é que eu faço? É sempre bom ter essa vigilância. Você imagina idosos que têm algum déficit na cognição, tem Alzheimer, alguns idosos que não enxergam bem, que não sabem ler, idosos que não têm o suporte social, familiar adequado. Então, se já é difícil, eu sempre comento isso com meus pacientes, quem faz os medicamentos da minha mãe, quem separa direitinho, sou eu. Toda semana eu vou. Eu sou médico, cuido de idosos que tomam muitos medicamentos. Se eu não tiver atento, porque às vezes troco o laboratório, alguma coisa, se eu não tiver atento, falha um que era para ser de manhã e de noite, eu esqueço de colocar o da noite, ou um que era uma bandinha, às vezes está escondido, eu não vi ali, entendeu? Então, pega a receita, olha, checa direitinho e semanalmente é bom ter alguém que possa fazer essa supervisão e pode ser até alguém da saúde. Você vai no posto de saúde, pede para o agente de saúde ou para um técnico de enfermagem dar uma olhada, será que esse aqui comprou um remédio diferente, será que eu não estou tomando errado? E às vezes acaba o remédio, o idoso não diz à família, é a família que compra, ele para aquele remédio. Aí, às vezes quando vai comprar, pega a receita antiga e compra o remédio antigo e outro familiar vem e compra o remédio novo e ele fica tomando de maneira inadequada muitos remédios, mas às vezes 3, 4 remédios iguais, parecidos, com o mesmo objetivo. Doutor Belísio Neto, obrigado pela sua participação, né? Algo mais a acrescentar? Antes de encerrar aqui, só mais uma pergunta que chegou aqui no nosso WhatsApp. Me tira uma dúvida, é urgente quando a gente está no período menstrual, se tomar dipirona, aumenta o fluxo de sangue? Se é urgente? Ela perguntou se é uma dúvida urgente, aliás, né? Sim. Quando a gente está no período menstrual, se tomar dipirona, aumenta o fluxo de sangue? Eu desconheço. Assim, dipirona é um medicamento bastante seguro. Lógico, ela é da classe dos anti-inflamatórios, mas não é um anti-inflamatório muito clássico. Não, sinceramente. E mais para ginecologia aí, né? Não, assim, a gente até que mais ou menos sabe os medicamentos que pioram o fluxo vaginal. Assim, Dipirona é tão inofensivo, dipirona, né? Aumenta o sangramento, mas dipirona não. Se fosse um AS, se fosse um diclofenaco, a gente poderia até dizer que se ela tivesse alguma doença de base, poderia aumentar, mas assim, não conheço. Não, eu estou dizendo não conheço porque isso não é uma coisa comentada na literatura, entre os médicos. Eu passei na faculdade, mas nunca vi alguém ter esse tipo de sintoma. Obrigado por sua participação. Eu que agradeço, Marcos, e também queria agradecer aqui a meu amigo Arthur Mainá, vereador, que me honrou
com a convida, com a comenda Vila do Príncipe para receber. Mais do que merecido, né? Me senti. Só para deixar claro que a comida Vila do Príncipe ela é destinada a quem já é caicoense, né? Isso, então eu queria agradecer aqui de público a honra que todos esses aí 20 anos de profissão, com serviços prestados aqui na região, desde o programa de rádio, educando as pessoas, a universidade, a hospital, a serviço privado, a projetos de voluntários e assim por diante, a gente se sente muito honrado de ter sido lembrado. Muito obrigado, Arthur. Que Deus possa me iluminar para eu continuar assim. Agradecer também a minha esposa também foi homenageada para receber o título de cidadão. Bacana. Caicoense, ela que é paraibana, foi pelo o vereador doutor Júlio Filho. Então eu queria então registrar vai ser o casal que vai ser homenageado. A sexta-feira, né? A festa de Santana a gente promete, viu? Nunca fui esse evento e vou participar pela primeira vez e Que muito bom. honrado. Parabéns, viu? Muito merecido aí, viu? Obrigado. 8h14. Volto já com mais informações aqui no nosso Panorama 95, nesta manhã de terça-feira. Daqui a pouco a gente volta com mais notícias.